Convido vocês a pegarem a palavra, Isaías 51. Isaías, capítulo 51. Peguem comigo o versículo 1 em diante. Hoje é um tema muito caro ao meu irmão Dunga, né? Essa palavra restauração marca tanto o seu ministério. E hoje, quando eu escolhi esse texto, me veio muito sua música, todo o seu trabalho, seu empenho humano, Dunga, de restaurar os corações, levando-os ao conhecimento de Jesus, ao conhecimento do Senhor. Ouvi-me vós que seguis a justiça, que buscais ao Senhor, olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Porque o Senhor consolará a Sião, e consolará a todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ações de graças e vozes de melodia. Atendei-me, povo meu, nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos, as ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. Levantai os olhos para o céu, levantai os olhos para os céus, e olhai para a terra de baixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como uma veste, e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrantada. Ouvi-me vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei, não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias, porque a traça os roerá como uma veste, e o bicho os comerá como a lã, mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, veste-te de força ao braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe e feriu o dragão? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, e que fez o caminho no fundo do mar, para que passassem os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, a tristeza e o gemido fugirão. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir essa palavra. Desde sexta-feira nós estamos olhando para o coração de Jesus, para descobrir nele o modelo do nosso coração. O cristianismo é essa proposta: olhar para Jesus para que nós tenhamos condições de sermos parecidos com Ele. A identificação acontecer à medida que a gente conhece. Mergulhamos no mistério de Deus para ser com Ele. Lembra que eu já dizia aqui que a teologia mora nas preposições? Com Ele,
por Ele, para Ele, nele. Olhar para o coração de Jesus para nós descobrirmos o nosso jeito de ser gente. É a frase de Pilatos: eis o homem. A antropologia cristã está nessa frase: eis o homem, olhem para ele, reconheçam nele o modelo que nós precisamos seguir. É a meta que nós precisamos alcançar. E ontem nós celebrávamos isso. Nós dizíamos que a cada Eucaristia, que a cada encontro sacramental, nós diminuímos a distância do nosso coração para o coração de Jesus, e que a vida cristã é o exercício diário de acolher a graça de Deus, de fazer a nossa parte com o nosso esforço, com a nossa luta, para que a gente possa ter esse coração identificado com Ele. Aí a gente recordava: presta atenção no teu mestre, presta atenção no teu mestre, porque é com ele que você precisa se parecer. Você sabe, minha gente, que esse é o desafio nosso o tempo todo como evangelizador. É nunca permitir que você pare em nós. Eu não posso parar nos meus modelos humanos. Os meus modelos humanos, eles me ajudam a encontrar uma forma de ser e de agir para me identificar, para me ajudar a chegar lá no objetivo maior. Por isso a igreja nos recomenda a devoção aos santos. Mas a igreja não recomenda que a gente pare nos santos, não é verdade? Aquele que para no santo corre o risco de nunca chegar ao Cristo, porque o santo é apenas uma ponte para nos favorecer a chegada ao conhecimento de Jesus. À medida que nós vamos mergulhando no mistério da vida dos santos, nós vamos descobrindo homens e mulheres como nós, como eu, como você, que viveram com ousadia e radicalidade uma virtude cristã, a ponto de fazê-lo reconhecido pela igreja como alguém que alcançou, conseguiu chegar lá. Mas ele é uma passagem, o evangelizador é uma ponte de passagem. É no Cristo que você precisa chegar, é com o Cristo que você precisa se parecer, é com o Cristo que você precisa se identificar. Por isso nós não podemos te iludir, nós precisamos te apresentar o Evangelho, nós precisamos te apresentar a pessoa de Jesus, porque a sua identificação com Ele é que lhe dará o equilíbrio para você ser quem você é, e para você encaminhar as suas questões humanas à luz do ressuscitado. Evangelizar é isso, é apresentar Jesus como uma proposta de vida, é apresentar Jesus como o mestre que pode nos ensinar a melhor maneira de ser quem a gente é. E isso é fantástico, porque Jesus é um modelo universal. Nenhum ser humano pode dizer: eu não tenho condições de fazer o que esse homem fez. Por quê? Porque Jesus ultrapassou todos os limites da condição humana. Ele conseguiu superar todas as mesquinharias que são próprias do nosso contexto. Ele conseguiu se estabelecer como um homem que também lutou contra as suas dificuldades. É Deus, mas é também homem, é humano que sente sede, é humano que sente frio, é humano que sente medo. E o Evangelho nos retrata justamente a coragem deste Deus humanizado em tocar essas questões para nos ajudar a tocar também. E por que eu escolhi esse texto da Sagrada Escritura, do Antigo Testamento, para falar do coração de Jesus? Porque a dinâmica do coração de Jesus na nossa vida é justamente nos fazer viver o processo da restauração. Meu pai era pedreiro. Eu escutava meu pai dizendo uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Ele falava assim: reformar é muito mais difícil que construir. Já ouviu falar isso também? A reforma dá mais trabalho que a construção. Por quê? Porque na verdade na reforma você já tem uma estrutura estabelecida. Na construção não,
quem vai construir uma casa tem o direito de projetá-la de acordo com seus sonhos, com suas expectativas, com suas necessidades, né? Você vai lá, pega um engenheiro, um arquiteto, preciso de um quarto para fulano de tal, preciso de um quarto para isso, preciso de uma sala para isso, preciso de uma cozinha maior, preciso de uma copa, preciso de um escritório. Você vai escolhendo de acordo com as suas necessidades. Nem sempre a gente consegue construir a casa de acordo com as nossas necessidades, mas você vai tentar aproximar a sua construção da sua real necessidade de moradia, não é verdade? A reforma não. De repente está lá aquele trambolho na sua frente, é o que deu para comprar, e aí agora nós vamos ter que dar um jeito nisso. Aí você vai fazer de tudo, exercer-se na criatividade, para transformar o que já está construído naquele projeto que você precisa. Mas não tem como jogar tudo no chão e começar de novo. A reforma vai supor que você está aproveitando uma estrutura já estabelecida, e a partir dela você vai tentar modificar, aproximar daquilo que você precisa. Eu fico pensando que o encontro de Deus com a gente é este. Nem todo mundo aqui teve a graça de ser construído do jeito certo. Nem todo mundo aqui teve a graça de receber a mão de obra especializada para que você fosse uma construção impecável. Estou errado? Tem gente que foi construído de parede meia. Tem gente que foi construído num barranco. Não é? Tem gente que... Humanamente falando, você encontra os mais estranhos tipos de construção. Às vezes esbarra algumas pessoas na minha vida, meu Deus do céu, esse é de adobe. Mas é resistente. Nós somos como casas. E de repente, nós nos descobrimos na necessidade de uma reforma. Nós nos descobrimos na necessidade, olha, eu não posso continuar sendo a casa que eu sou, porque no partir do momento que eu me encontro com o Senhor, a partir do momento que dele faço uma experiência, eu começo a descobrir que a minha construção não é favorável à habitação do Senhor. O humano verdadeiramente comprometido com o Senhor, com seu processo de conversão, nós queremos é isso, minha gente. Eu quero ser casa de Deus. Eu quero ser uma casa, uma habitação onde Deus possa morar. Mas para que Deus venha ter a possibilidade de mostrar-se com sua grandeza e com sua glória neste território miserável que eu sou, eu preciso admitir a necessidade de reformas. Eu preciso admitir a necessidade de melhorias, porque nessa casa que eu sou, há alguns cômodos trincados, há fragilidade no alicerce, há situações da minha construção que eu preciso correr atrás para reformar, porque senão eu vou impedir a permanência de Deus, ou a manifestação dessa grandeza de Deus na minha vida. Isso é ousadia, eu sei, mas é o que Deus quer para cada um de nós. Olhar para o coração de Jesus não é outra coisa senão a gente prestar atenção no ser humano que nós podemos ser, na casa que nós podemos nos tornar, para que Deus tenha a oportunidade de ser glorificado através de nossa vida. Como eu disse, nem sempre as pessoas têm a sorte, a possibilidade, a graça de serem construídas de um jeito certo. É por isso que a gente precisa olhar com muita responsabilidade para a educação dos nossos filhos. Educar um filho é você construir uma casa. Será que Deus vai encontrar lugar para manifestar nessa casa que você está construindo? Nessa criança que você gerou? Será que você está criando estrutura humana para que Deus tenha a possibilidade de nela manifestar a sua glória, de nela manifestar a sua grandeza? Será que a família está sendo hoje, vivendo, sendo construída nessa consciência,
que colocar um filho no mundo é justamente dar a Deus a oportunidade de ser naquela criança, de estar presente, de viver nela. São os desdobramentos das responsabilidades morais que o cristianismo nos sugere. O bom cristão é aquele que está comprometido com a moral, é aquele que está comprometido com aquilo que realmente pode edificar uma pessoa, dar a ela condições da realização humana, da felicidade, da alegria, que só é conseguida mediante as reformas que ao longo da vida nós vamos precisar fazer, dessas restaurações que Deus vai precisando fazer em nós, e à medida que nós permitimos, nós entrarmos na dinâmica do profeta. Olha que beleza isso. Olhai para a rocha de onde fostes cortados. Você não é parte de uma rocha qualquer. Você vem de uma rocha nobre. Aqui está a antropologia cristã, que meu amigo Padre Joãozinho me ensinou tão bem na teologia, né? Esse otimismo. É maravilhoso isso. Ontem nós dizíamos, acreditar em Deus tem repercussões humanas. A maneira como eu interpreto Deus está diretamente ligada à maneira como eu me interpreto, à maneira como eu interpreto os meus irmãos. Nós somos o corte de uma rocha muito nobre. Você não é qualquer um, começa por aí. A sua matéria-prima é nobre. A sua matéria-prima é nobre. Você não é uma pedra qualquer, você é um corte de uma pedra preciosa. Aí a gente entende por que a igreja nos ensina o termo dignidade humana. E por que nós precisamos nos posicionar contrário a tudo aquilo que fere a dignidade humana? Porque se eu não reconheço no outro a dignidade humana, eu estou negando que ele é parte deste mesmo corte, que ele carrega consigo essa mesma nobreza. E por isso que nós não podemos nunca admitir que dentro de nossos grupos, dentro de nossas comunidades, dentro de nossa consciência, a gente tenha o direito de se sentir melhor que o outro. Não! Você pode até estar mais lapidado, mas a matéria-prima que te compõe é a mesma do seu irmão que está do lado agora. É a mesma matéria. Bem vestido ou mal vestido, a matéria-prima é a mesma, é filho de Deus. Bonito ou feio, é filho de Deus. Não tem jeito. E você sabe que a sensibilidade dos místicos está justamente em penetrar neste mistério, né? Que não é fácil não, minha gente. A vaidade espiritual é muito fácil de tomar conta de nós. Como nós encontramos gente vaidosa do ponto de vista espiritual? Aquela pessoa que se posiciona diante do mundo como se ela já estivesse repleta de tudo o que poderia encontrar na vida, e ela se sente melhor, ela se sente maior, ela já fala sempre como se o outro fosse uma criatura inferior. Não, está aqui. Nós somos todos partes de um mesmo corte. Somos parte desta mesma rocha, somos cortados do mesmo pedra. Isso nos coloca numa condição de igualdade. Nós estamos todos na necessidade de olhar para esse coração de Deus e nele encontrar os elementos que nós precisamos assumir. Estamos falando aqui que o coração de Jesus é manso. Oh, meu Deus do céu! Como na reforma da minha casa essa mansidão precisa entrar? A gente fala que o coração de Jesus é humilde. O que é ser humilde? É você fazer parte do humus, o esterco da terra. É você reconhecer a sua condição de humildade menor. Misericordioso. A palavra misericórdia nos sugere coisas tão bonitas. Uma delas é: o meu coração sente com o seu. Não foi que a gente falava aqui ontem? Ele tomou as nossas dores. Ele não precisava, mas Ele quis sentir comigo
Ele sentiu com Madalena naquele momento da humilhação a sua condição de prostituta. Jesus sentiu na sua carne o desprezo, porque Ele foi capaz de assumir as dores da humanidade. Ele não apenas foi uma pessoa de fachada, Ele assumiu a vida com todas as suas consequências. Chorou pelos seus amigos, emocionou-se nas festas, gostava de uma festa pelo jeito, estava de bem com a vida, fugia do povo na hora que estava cansado, uma gripe lascada, ele falava: gente, hoje eu não posso. Hoje eu não vou tomar esse sereno. A postura de Jesus como alguém que encarava a vida com verdade, com vontade. Eu sempre me alegro muito, porque quando eu olho para o modelo humano que eu preciso assumir, eu só encontro coisas boas. Só encontro coisas boas. Deus não nos deixou uma tranqueira para a gente viver, não. Para de encarar os desdobramentos da vida cristã como imposição de uma tranqueira, de uma coisa difícil, desagradável, não. Viver nos passos de Jesus é garantia de uma vida feliz, de uma vida realizada, porque quando Deus entra na nossa vida, quando o coração de Jesus se torna o nosso referencial, a gente se torna disposto para a luta. Eu vou fazer essa reforma sim, porque antes de tudo, eu mereço estar reformado. Eu mereço estar reformado. Às vezes eu fico olhando para mim, sabe? Eu tenho tanto defeito, que eu fico pensando: oh meu Deus, eu não mereço morrer com eles. Não quero morrer com esses defeitos. Vamos jogando fora aos poucos. E Deus ajuda a gente a jogar fora, gente. Basta você ter honestidade. É por isso que eu volto a dizer: Deus não pode trabalhar na nossa mentira. Você pode observar como a nossa mentira é um empecilho para a nossa vida. Eu falo de verdade pessoal mesmo, de você ser capaz: eu sou assim mesmo, eu tenho esses defeitos, isso sou eu. Já começou a vencer aquele que reconhece ter perdido. Já começou a ganhar virtudes o que reconhece ter defeitos. Você já deve ter vivido isso na sua vida. Quantas vezes a relação humana foi difícil, justamente porque as pessoas não estavam assumidas nas suas verdades. Eu não tenho o direito de lhe impor os pesos da minha mentira pessoal. Você não tem o direito de me impor os pesos da sua mentira pessoal. Nós só podemos dar certo a partir do momento que nós somos capazes de reconhecer os nossos defeitos. Verdadeiros amigos são assim. Quando não se escondem nos seus defeitos para se parecer forte, para se parecer o bonitão da história, com o desejo de ter sempre razão, não. Eu não tenho dificuldade nenhuma, desde que a verdade seja o prato principal. Desde que a gente tenha condições de falar dos nossos defeitos. Desde que a gente tenha condição de olhar uns nos olhos do outro e dizer: realmente eu errei com você, eu fui falho com você. Agora, a partir do momento que eu não sou capaz de reconhecer isso para você, eu estou te colocando um fardo, que é a minha mentira. A mentira é uma... Eu falar um palavrão. Se bem eu não acho que merda é palavrão. Só não vou falar porque não posso. Mas a mentira é uma dificuldade muito grande. Ela nos impede o processo da restauração. Não adianta você falar assim: essa parede não está trincada. Se todo mundo olha e a parede está lá trincada. Como é que essa restauração, a promessa do profeta para Israel, que é também para nós, olha aqui a ponte. Ontem nós falávamos da nossa ponte litúrgica, de Sara, de Abraão até Jesus, não foi que a gente dizia? Que nós estamos interligados da infertilidade de Sara à fertilidade de Jesus. Olha aqui a nossa raiz: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Nós somos o fruto dessa multiplicação.
Essa restauração que Deus promete a Israel é também para mim, é para você, e agora ainda plenificados pela verdade totalmente revelada em Jesus. A plenitude da revelação nos foi dada. Jesus é o referencial, é o ponto final dessa história de revelação que termina com a morte do último dos apóstolos e que continua em nós de outra forma. Quando eu também me coloco diante dessa verdade revelada e eu me sinto um participante dela. Mas não pode ser restaurado aquele que não assume as suas trincas. Está trincado? Não tem problema. Agora, se insiste em dizer que não está trincado, se insiste em não reconhecer que o mal está presente, que as coisas ruins estão prevalecendo, Deus não terá a oportunidade de realizar a sua obra, porque a ação de Deus na nossa vida supõe que nós estejamos enraizados na nossa verdade pessoal, sem medo dela. Para isso que nós somos religiosos, gente. Porque a religião é essa possibilidade de esclarecimento a partir do momento que nós estamos reunidos em comunidade, a partir do momento que nós vivemos como irmãos, sob essa proposta de Jesus, nós temos condições de sermos uns para os outros esses indicativos dessa verdade pessoal. Nós precisamos muito de amigos de verdade, de pessoas que nos amem de verdade, que são elas que poderão olhar para nós com alguma responsabilidade e ter condições de apontar quais são os caminhos que nós precisamos tomar para o conserto dessa trinca que muitas vezes nós temos na alma. É um indicativo humano. Ainda hoje encontrei lá a Patrícia da comunidade Betânia. Olha essa obra que não termina. E não vai terminar nunca, enquanto outras pessoas sonharem o mesmo sonho que o Padre Léo. Que tiverem o mesmo amor pelo ser humano, que tiverem a mesma paixão pelo ser humano, Por que Deus fez tanto no Léo? Porque o Léo não sabia amar Deus sem amar os homens, sem amar as mulheres. O Léo aprendeu desde muito cedo que amando a miséria humana, que cuidando da miséria humana, ele está prestando a melhor forma de adoração que Deus precisa. Onde existe um ser humano realizado, nele Deus está revelado. Vejo algumas irmãs aqui, como é bonito você ver o trabalho em tantos lugares, minha gente, que nunca serão noticiados. Neste momento, em algum lugar deste mundo, uma freira está cuidando da ferida de um doente. O mundo está sendo reformado naquela ferida. Deus está sendo amado, Deus está sendo glorificado naquela que socorre e naquele que está sendo socorrido. Olha as trincas que o alcoolismo, que a droga tem provocado no coração e na alma dos nossos jovens. E aí você vê o movimento de tantas comunidades tentando criar lá a sua casa de recuperação para dar àquelas pessoas uma oportunidade de restaurarem as suas almas feridas. Porque quando eu descubro que eu preciso viver essa restauração, eu olho para os que estão do meu lado e eu sou solidário. Aí eu volto a dizer, não existe possibilidade de vaidade espiritual naquele que verdadeiramente está vivendo o processo de Deus na sua vida. Porque nós nos olhamos e nós nos identificamos, somos partes de uma mesma ferida. Pode doer diferente, mas a ferida é a mesma. Dói com intensidades diferentes, mas dói. Nós não somos por acaso não, minha gente. A dor que dói em você é fruto da inflamação dessa trinca. Pode observar. As nossas dores afetivas, elas não são por acaso. Quantas pessoas vão morrer no corpo, morrem de verdade, porque não cuidaram das trincas dos afetos, desses estragos que as pessoas vão fazendo em nós à medida que a gente vai vivendo. Lembra daquela música? Cada um de nós tem uma história,
E de repente aqui estamos nós. Cada um por um caminho veio, e hoje estamos todos juntos, guiados pelo Espírito de Deus. Cada um por um caminho veio, e hoje estamos todos juntos, guiados pelo Espírito de Deus. Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, cai em mim, cai em ti, cai em todos nós. Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, cai em mim, cai em ti, cai em todos nós. Cada um de nós tem uma história, e de repente a gente se esbarra. E de repente a gente se esbarra para ajudar a consertar a trinca, ou de repente a gente se esbarra para roubar, para derrubar tudo de vez. Não é verdade? Quantas pessoas passaram pela sua história, e causaram verdadeiros abalos sísmicos? Tem gente que é trator, né? Quando passa na nossa rua, a gente olha para as paredes, vai derrubar tudo agora. Muita trinca foi provocada justamente porque o outro passou com pesos demais. Trouxe para você todos os desequilíbrios da sua história, trouxe para você todos os lixos que ele encontrou pelo caminho. Infelizmente foi mal construído. É terrível isso, mas é verdade. É por isso que nós precisamos ficar muito atentos. O que é que a gente tem permitido entrar na nossa vida? Porque às vezes os abalos, as trincas que necessitarão de restauro, são provocadas por passagens que são desastrosas e que a gente não percebe na hora que está acontecendo. Da mesma maneira como nós também podemos passar pela vida de muitos e provocar estragos. Eu sempre peço a Deus a graça de ter essa clareza. Se eu estou te fazendo mal, eu quero ir embora. Não quero continuar. Se você está me fazendo mal, eu quero ter o direito, olha, não quero. É direito seu cuidar do espaço que é seu. Ah, mas a gente precisa perdoar, padre. Tudo bem, você perdoa, você retira aquele peso, mas você também delimita o seu território. Você pode muito bem perdoar o traficante, mas você não precisa mais permitir que ele volte a visitar a sua vida. Estou errado? Não. Você perdoa o mal que ele te cometeu, mas a partir de hoje você determina que no seu território aquilo que te fez mal não entra mais. O restauro das nossas trincas afetivas, para que a gente seja parecido com esse coração de Jesus, para que a gente tenha esse equilíbrio que no coração de Jesus a gente encontra, passa o tempo todo pela triagem responsável que nós precisamos fazer. Eu não quero morrer com as minhas trincas, eu não quero morrer sem esse restauro, eu quero ter a possibilidade de passar pela vida do outro e fazer com ele o que essa proposta da palavra, ser um instrumento de restauração, ser um instrumento de transformação. Por isso eu preciso administrar bem as minhas verdades, a minha realidade humana. Eu não tenho direito de, por causa das minhas mentiras, eu provocar um inferno na vida do outro. Minha gente, e é por isso que nós precisamos gritar o tempo todo a necessidade da nossa conversão, da conversão das nossas famílias. Os nossos agrupamentos humanos, eles estão tão fragilizados, justamente porque falta o comprometimento com as questões humanas. Eu quero ser melhor. Se a nossa religião nos impusesse essa responsabilidade, eu quero, por causa do Deus a quem eu amo, por causa da fé que eu professo, eu quero ser melhor. Se cada um de nós sentíssemos esse desejo no nosso coração hoje, eu vou mudar o meu jeito como eu trato os meus funcionários, eu vou mudar o meu jeito como trato os meus amigos, eu vou mudar o meu jeito como trato os meus alunos, as pessoas que trabalham comigo.
o mundo seria muito melhor. Se nós cuidamos das nossas questões, se nós somos praticantes de uma religião que nos compromete com essas mudanças diárias, nós vamos diminuir o poder da violência, nós vamos poder diminuir o poder do medo, nós vamos cuidar das nossas trincas. Isso é urgente. Tem gente com goteira demais, telhado furado, calha entupida. Na sua casa pessoal, tem calha entupida, tem telha furada, tem piso trincado, tem vazamento de esgoto. Nossa Senhora, precisa de reforma. E sabe o que é o maravilhoso? É a gente olhar para esse centro de evangelização, que eu sempre acho que é o rincão, e a gente identificar isso. Todos nós precisamos dessa reforma. Ninguém aqui está o bonitão da boca, não. Eu, como líder religioso que sou hoje, assumo essa responsabilidade de não ter medo de mostrar quais são as minhas fraquezas, de não ter medo de me assumir limitado, porque eu tenho certeza que essa verdade pessoal é importante demais no meu testemunho para você, de você identificar: o Padre Fábio não é por acaso. O Padre Fábio está vivendo a mesma reforma que eu. E eu faço de tudo para que a minha reforma possa tocar o seu coração, para que você se disponha a reformar-se também. Cada um de nós tem uma história, e de repente aqui estamos nós. Cada um por um caminho veio, e hoje estamos todos juntos, guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito nos conduz. Ontem eu não dei testemunho para vocês. Na minha vida eu tive a graça de ter muita gente que esteve na minha vida na hora certa. O Padre Joãozinho é um desses. Não tenho nem como agradecer esse homem. Talvez você não saiba, mas todos os meus passos, desde o momento em que eu estava lá no seminário, quando ele me encontrou, eu lá com as minhas musiquinhas debaixo do braço, quando ele me olhou com responsabilidade, ele falou: esse menino tem muita trinca, precisa melhorar ainda muito. Feliz aquele que tem alguém para lhe dizer não na hora certa, minha gente. Feliz aquele que tem alguém ao lado para lhe indicar o caminho, para lhe apontar com serenidade as trincas que a sua alma tem. Faz essa reforma, vale a pena. À medida em que você se decide reformar-se, à medida em que você aceita essa dinâmica de Deus na sua vida, você ganha com isso, porque você sai dessa condição de derrubado, acabado. Não. A restauração é uma necessidade na minha vida, na sua. Todos nós precisamos ser restaurados. Nós queremos ter um coração parecido com o de Jesus, então mãos à obra. Oração, ação, trabalho humano, luta, terapia em alguns casos. Está desequilibrado demais, vai lá. Ninguém te aguenta. Vai cuidar das suas mazelas. Encontra um psicólogo bom, cristão, que tenha os mesmos comprometimentos que nós temos. Vai lá. Mexe no seu passado. Reza melhor quem faz terapia, que vai rezar sobre as suas misérias. Tenha coragem de se abrir com seus verdadeiros amigos. Não tenha medo de assumir as suas misérias. Faz bem. Chore com eles. Faz bem.
Tem alguém que, pelo amor de Deus, que tenha possibilidade de conhecer os seus quartos escuros? Faz bem. Alguém que tenha possibilidade de entrar com você nos lugares da sua restauração? Faz bem. É o que muda a vida dos alcoólatras. É o momento em que eles têm coragem de olhar para a família e dizer: vocês precisam me ajudar, porque sozinho eu não consigo sair desse vício. Quando é que Deus começa a agir no coração do alcoólatra? No momento que ele se assume alcoólatra. Que você sabe, a maioria é mentiroso. Eu bebo quando eu quero. Então quer toda hora. O cigarro é a mesma coisa. Não, eu não sou viciado, não. Eu paro na hora que eu quiser. Eu só fumo na hora que eu estou nervosa. Vai comer uma folha de alface na hora que você ficar nervosa? Muda o hábito. Chupa uma laranja. São as nossas trincas que muitas vezes a gente não tem condições de assumir. Ou então o pior, né? Por que você fez isso? Eu falei: quem falou que eu fiz isso? Aí o outro desanima de você por causa disso, gente. Jesus realizou muita transformação, mas todo mundo que Ele transformou foi capaz de assumir-se miserável. Eu sou assim mesmo, Senhor. Igual aquela mulher julgada no meio da multidão. Como é que ela ia mentir? Como é que ela ia dizer: não é nada disso que você está pensando? Igual a piadinha, né, que eu escutei. Diz que a mulher pegou o marido na cama com a melhor amiga. Aí os dois naquela condição, a outra ainda teve coragem: Gorete, não é nada disso que você está pensando, bem. Eu não estou pensando nada, eu estou vendo. Tem gente que é pego no flagra e ainda assim não tem coragem de assumir a sua verdade. A droga está lá: não, isso não é meu não. Fala que é seu, porque tudo aquilo que você perdeu por causa dessa negação, você vai voltar a ganhar. Quem nega no momento errado, corre o risco de perder a vida inteira, minha gente. É tão nobre a gente olhar nos olhos do outro e falar: desculpa, eu fiz isso com você mesmo. Você não merece isso, mas eu fiz. A mesma coisa é a gente diante do Senhor. Perca a sua vaidade. Peça a Deus hoje a graça de lhe despir de toda a vaidade espiritual, que é a pior de todas. Olhe-se para o Senhor como alguém que não pode parar de ser reformado, e diga a Ele: Senhor, eu sou um casebre miserável, mas eu tenho certeza que pela ação do seu amor, de sua divina arquitetura, eu posso me tornar uma casa inesquecível. Porque para isso você foi feito. Larga de ser parede meia água. Você não pode ser uma meia água a vida inteira. Meu terreno é pequeno, mentira. Seu terreno é grande. Você que olha pequeno para as suas paredes. Não pode olhar pequeno para as suas misérias, não, para o seu terreno, não. Olhe grande. Deus pode fazer construções frondosas, maravilhosas em você. Eu já vi tanta gente que era um casebre miserável tornar-se gente grande, maravilhosa, porque aceitou a reforma que o Senhor havia preparado para elas. Minha gente, eu sei que eu vou errar muito pela minha vida fora, mas eu quero estar sempre comprometido com esse desejo de que nesse território miserável Deus encontre espaço para construir a sua casa, que eu posso ser, quero ser. O olhar de quem ama alcança o futuro. O olhar de quem ama alcança o futuro. Eu acredito nisso. O olhar de quem odeia só vê o passado. O olhar de quem ama alcança o futuro.
E se eu tenho a possibilidade de lhe dizer, amparado, catequeticamente, teologicamente, que Deus te ama, que o coração de Jesus é a fonte inesgotável deste amor, eu tenho a possibilidade de lhe dizer hoje: Deus vê o seu futuro, e nele você não é meia água, casinha miserável, você é construção grande, que pode abrigar muita gente. Que o bom de você ser uma casa bem construída é isso, é você ter a possibilidade de dar sombra, de dar abrigo aos que estão desabrigados, é você ter a possibilidade de dar aconchego aos que estão ao relento, é você ser uma alma aberta, comprometida com a felicidade das pessoas, uma alma aberta, comprometida com a realização de quem passa por você. Não perca essa oportunidade. Não perca a oportunidade de alargar as suas construções, de reformar as suas paredes tão debilitadas, de consertar as suas estruturas tão danificadas. É a palavra do Senhor hoje que nos diz que você tem a possibilidade de tornar-se uma fortaleza, um lugar de encontro, um lugar de aconchego. Por isso, tudo aquilo que está errado em você não precisa ser um problema hoje. Você vai embora daqui, mas poderá levar consigo esse problema se você não reconhecer hoje, se você não reconhecer aqui agora, que este problema existe, e que é a partir dele que Deus vai começar esse processo de transformação na sua vida. Ou você que nos acompanha em casa, que às vezes se esconde tanto atrás das suas mentiras, que se esconde tanto atrás das suas máscaras, tenha coragem de arrancar isso. Para que serve isso? Mentir para os outros? Não adianta, você não mente para você mesmo, você sabe quem você é, você sabe lá no fundo. Mas agora, assumir essa verdade é dar a Deus a oportunidade de trabalhar a partir dela, de você sair da droga, de você sair da infidelidade, de você sair da mentira, de você sair da corrupção e ter um coração semelhante ao de Jesus, manso, humilde, misericordioso, amoroso, o que você merece. Deus vê o seu coração, não precisa tentar esconder. Você já viu que às vezes até na oração a gente vai mascarado? Quanta mentira a gente fala na nossa oração, gente. Imagina. Reza a sua verdade. Tenha o hábito de rezar a sua verdade. Senhor, hoje eu senti o desejo de matar o meu irmão. Senhor, hoje eu senti vontade de jogar aquele cara no buraco e sepultá-lo antes da hora. É verdade. Reze sobre a sua verdade. Hoje eu tive vontade de tomar 1 litro de uísque inteiro, mas não tomei. Eu não, porque eu não. Os meus pecados são outros. Reze a sua verdade. Não tenha medo de ser quem você é. Sabe por quê? Jesus amou gente muito pior que você. E não só amou, como levou para morar com Ele, para andar com Ele. Levou gente muito pior que você para estar com Ele. Esse rapazinho aqui não valia nada, não é? Falou que valia mais ou menos. Olha o que Deus já fez na vida do Dunga. Olha o que Deus fez na vida de outras pessoas a partir da vida do Dunga. Quando uma pessoa está se convertendo, nós não temos ideia do que Deus vai fazer daquela conversão. Quantos filhos de vocês saíram das drogas por causa do PHN? Quantas pessoas que vocês conhecem, que eu conheço, que tiveram as suas vidas modificadas porque o Dunga um dia acreditou
que ele não tinha que ser aquela meia-água, não tinha que ser aquele terreninho, não, casa de esquina, mas que precisa de restauração o tempo todo, que precisa viver essa dinâmica de Deus na sua história, no seu coração, na sua alma. Com você pode ser a mesma coisa. Fique em pé comigo. Com você pode ser a mesma coisa. Toque no irmão que está do seu lado. Dá um abraço nessa pessoa agora. Reze por ela. Com seu abraço, queira o bem. Canta com a gente. Interessante que isso é inspirado, viu? Põe a mão no ombro do seu irmão aí. Se restaurar uma casa é mais difícil do que construí-la, imagina você restaurar casas germinadas. Vamos cantar assim, como casas germinadas. Eu já tive a oportunidade de gravar essa música com o Padre Fábio e um outro amigo nosso chamado Miguel, da Espanha. E eu tenho certeza que Deus vai fazer uma obra linda em vocês agora, porque imediatamente após a pregação da palavra, os sinais já começam a acontecer. Foi assim na casa de Cornélio, quando Pedro lá chegou. Ele não pôde negar o batismo da água, porque eles já estavam batizados no Espírito. Nessa casa germinada tem algumas coisas para fazer. Dessa vez eu estou germinado numa outra casa. Vamos cantar. Deus vê o coração, sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Lágrimas são suor de almas que lutam só. Só Deus pode entender o que te causa dor. Ele não pode pôr limites ao teu amor. Onde vai todo pecador? Lágrimas são suor. Lágrimas são suor de almas que lutam só. Deus pode entender o que lhe causa dor. Pensa nele. Pensa no seu Senhor. Recorra ao seu amor e creia, Ele é fiel e justo é o seu amor. Vamos juntos? Força, gente! Pare de se maltratar. Não queira aos outros culpar. Diga por hoje não. Por hoje eu não vou mais pecar. Estenda a sua mão e abra o seu coração. Volta pro seu Senhor e se abra a restauração. Com Cristo você vai superar todas as barreiras, passar todo o pecado, vencer. Um novo homem
nascer. É o seguinte, quando fazemos uma reforma em casas germinadas, geralmente o encanamento de uma está esbarrando no encanamento da outra. Você começa a quebrar a parede, o vizinho do lado vai falar: ei, o seu cano está vazando aqui, a sua pia. Então você começa a dar um recado para a casa do lado. Eu acho que Deus está querendo falar com a pessoa que está do seu lado, e talvez você tenha uma palavra para esta pessoa, porque a reforma é grande, é nas duas casas. Então colhe no teu coração uma palavra para essa pessoa que está do teu lado. Foram tantas coisas lindas que nós já ouvimos até agora. Eu creio que Deus tem uma coisa linda para falar para a pessoa que está do seu lado através de você. Vai, a gente dá 3 minutinhos para você falar alguma coisa para ela. Eu tenho uma coisa para falar para você. Vamos lá? Casas germinadas. Solta a voz. Canta nesse refrão. Pare de se maltratar. Moça! Pare de se maltratar. Não queira aos outros culpar. Diga por hoje não. Por hoje eu não vou mais pecar. Estenda a sua mão e abra o seu coração. Passar todo o pecado vencer. Balança a mão desse abençoado aí, fala para ele: coragem, meu irmão.
Um novo homem vai nascer. E faz muito barulho pra esse Deus maravilhoso, gente. CançãoNovaPlay.com. Assine já!